Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Louvado seja Deus, amém? Quem está feliz, diga amém. Quem está feliz, diga aleluia. Quem está feliz, diga glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Shalom a todos, bom dia. Eu cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor, amém? Abençoe a pessoa que está ao seu lado e fala assim: que Deus te abençoe em nome de Jesus. Abençoe a vida desse irmão, dessa irmã preciosa que está ao seu lado. Deus te abençoe. Se você puder dar um abraço nessa pessoa querida, amada que está do seu lado aí. Isso é maravilhoso, a gente tem que ter contato uns com os outros, irmãos. É vida na vida, Deus está no nosso meio, amém? O Senhor está aqui, então não tenha vergonha, nós vamos fazer isso nos céus, irmãos. Se você tem dificuldade de viver a igreja aqui na terra, você vai ter dificuldade de viver nos céus. Então você tem que sair do seu lugar, do lugar que limita a sua visão, dar um abraço aos seus irmãos, que nós vamos nos abraçar lá no céu, tá? Lá no céu não tem pandemia. E aqui Deus nos protege, aqui Deus nos guarda, aqui Deus nos livra dos males. Abraça o seu irmão, fala assim: eu te amo em nome de Jesus. Dê um abraço forte, dê um abraço carinhoso. Abençoa a vida do seu irmão, abençoa a vida da sua irmã. Em nome de Jesus, nós estamos em família, irmãos. Em família, nós temos que desfrutar desses momentos. Isso é de Deus. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Nós temos que desfrutar desses momentos, é de Deus, isso é de Deus. Deus abençoe, meu querido. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos num ambiente de adoração, nós estamos num ambiente de louvor. Não, vou ter que descer aqui de novo. Glórias a Deus. Deus abençoe. Olha aqui. Neemias, amado, Deus te abençoe. Louvado seja Deus, seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Deus abençoe seu braço aí, meu. Daqui uns dias você está aplaudindo o Senhor aí, para a glória do nome de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é santo, é poderoso, Ele está neste lugar, amém? Ele está na sua vida, Ele está na minha vida. E é Ele que nos ajuda, Ele que nos dá suporte para seguir em frente. Porque não há nada melhor do que o nosso Deus, amém? Você pode dizer isso? Não há nada. Vai lá, eu saí do tom aqui. Ajuda aí, ô Josafá. Vai lá. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Glórias a Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? A gente aplaude Jesus de pé, irmão. É de pé que a gente aplaude ao Senhor. Não é para mim não, é para a glória de Deus. É para o Senhor. E tem que ser mais forte. Tem que ser mais forte. Glórias a Deus. Você pode fazer mais. Você pode fazer mais. Você pode dar brados de alegria. Você pode dar glórias a Deus. Profetiza, glorifica, exalta o nome do Senhor. Ele está aqui. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só o Senhor é Deus. Você pode saltar na presença de Deus, você pode dar glórias a Deus, você pode dançar. É para Ele. Tudo é para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deixa eu descer porque o destaque é o Senhor. Não sou eu não, pode aplaudir, irmãos. Pode aplaudir, a glória é do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus, aleluia. O Senhor é santo, 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 é o nome do Senhor. Ainda de pé, abra sua Bíblia. Calma, irmãos, calma, irmão. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, verso de número 9. Acordou agora, você não está cansado não.
É domingo, irmão, é domingo. Josué 1:9. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga aleluia. Quem não encontrou, fala, espera que estou... Ninguém espera, não? Eu espero, irmãos. Josué 1:9. Antigo Testamento, depois de Deuteronômio. Diz assim a palavra do Senhor: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Nosso Deus, nosso Pai, Pai nosso que estais nos céus, santo é o teu nome, Senhor. Não existe Deus como tu, não existe Deus além de ti. Só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Nós cremos que o Senhor está aqui, nós cremos que o Senhor está neste lugar, Senhor, porque nós estamos aqui com o único propósito de te adorar, em espírito e em verdade. Que o Senhor cresça, Senhor, que eu diminua, que nós diminuamos, ó Deus, que toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor, Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor, por nos dar a graça, a honra dessa oportunidade de estarmos juntos como igreja do Senhor, ensaiando aqui o que nós vamos fazer na glória. Abençoa-nos, ó Deus, seja conosco. É em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos, ó Pai. Abençoa os nossos ouvidos, porque o crer vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Abençoe a nossa mente, leva cativa a nossa mente à obediência, Senhor. Abençoe as nossas mentes para que elas sejam transformadas pela Tua palavra, Senhor, para que possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E que a Tua palavra venha frutificar em nossos corações, Senhor, para que possamos gerar frutos de justiça, para o louvor da Tua glória. É em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos, e a igreja do Senhor diz amém. Agora sim podeis assentar. Aleluia. Hoje, nessa manhã, nós estaremos falando sobre os desafios do ministério. Muitas vezes nós achamos que alguém bem-sucedido no ministério é alguém que está à frente de uma grande igreja, ou é um pastor sênior de uma igreja gigantesca, ou alguém que ocupa um cargo importante em uma convenção ou determinada denominação, ou até alguém famoso no mundo gospel. Só que não é nada disso. Quem pensa que o ministério bem-sucedido se resume a isso, está redondamente enganado. Muita gente boa morreu para que nós pudéssemos estar aqui hoje adorando a Deus em liberdade. Muita gente boa morreu para que nós pudéssemos hoje ter acesso à Bíblia, para podermos pregar o Evangelho com liberdade, com alegria, livremente, pelo menos aqui no Brasil. Em muitos países não são assim. E muitas vezes nós não valorizamos essa oportunidade. Certa vez eu estava num culto na igreja Batista do Barro Preto, e uma missionária chinesa estava falando sobre a situação que eles viviam na China, de perseguição, que eles tinham que se reunir dentro de cavernas, etc, etc, etc. Que a Bíblia que tem lá é a Bíblia dada pelo governo. Então eles têm que contrabandear Bíblias de outros locais, traduzido na língua deles, mandarim para lá. Então o pastor se levantou e falou assim: irmãos, vamos orar pelos nossos irmãos chineses. A tradutora falou para a missionária, ela foi e falou assim: não, nós é que temos que orar por vocês, porque aqui vocês têm a liberdade que nós não temos lá, e vocês não fazem aqui o que nós fazemos lá.
Aquilo foi um tapa. E nós precisamos entender o propósito das nossas vidas, o desafio que nós temos no ministério, e nós precisamos cumprir isso. Para viver o ministério, nós temos que estar dispostos a tudo, até mesmo morrer pela causa do Evangelho. Você precisa entender isso. Dar a vida, morrer. Ministério é algo desafiador, é algo que nos tira da zona de conforto, é algo que nos leva para longe da nossa parentela. E muitas vezes das pessoas que nós amamos profundamente. Ministério não é só rosa, não é destaque, não é status. Ministério nos impõe desafios. Desafios que podem nos custar a vida, ou a vida de quem amamos. E é exatamente isso que nós iremos ver nessa manhã. Quais são os desafios do ministério? São vários, mas eu quero destacar os 3 principais. E o primeiro deles é manter-se fiel ao caráter de Jesus em nós. A pessoa mais bem-sucedida do ministério é aquela que tem o caráter de Cristo. Pois o ministério primeiramente começa em nós e não nos outros. Não adianta querer que as pessoas sejam transformadas se o meu caráter não foi transformado. Muitas vezes recebemos o chamado de Deus e já achamos que estamos prontos. Que estamos prontos para enfrentar tudo, todos. E nos esquecemos que nós precisamos passar por um processo que é lento, doloroso, que se chama amadurecimento. Isso acontece muitas vezes que nós pensamos que podemos tudo, fazer tudo, porque nós acreditamos num triunfalismo que omite a nossa parte, de buscar a face de Deus, de buscar a resposta de Deus, de nos aproximarmos mais de Deus, de nos santificarmos em Cristo, de conhecermos mais a palavra do Senhor, de crescermos na graça e no conhecimento de Deus, de sermos santos, como o Senhor é santo. Esquecemos da responsabilidade que nos cabe fazer para sermos de fato vencedores e bem-sucedidos no ministério. Disse Jesus em Mateus, no capítulo 10, 22, capítulo 24, 13, Marcos 13, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é quem fica pelo meio do caminho. Perseverar até o fim. Não é qualquer um, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, é com perseverança. Não é qualquer um, é somente aquele que perseverar. E tem que perseverar até o fim. Desafios virão, irmãos. Dificuldades virão. Jesus já nos preveniu isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Muitas vezes o processo é duro, doloroso, sacrificante. Mas Deus estará com você durante esse processo. Pois é Ele quem disse: não te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor nunca disse que te livraria do vale da sombra da morte. Ele prometeu que estaria com você lá, enfrentando as dificuldades, enxugando as suas lágrimas, preparando você para ir para um lugar onde não vai haver nem choro, nem pranto, nem dor. O lugar de chorar é aqui, porque lá na glória a alegria será eterna. E a nossa confiança tem que ser essa, irmãos. Por isso que Deus falou para Josué: não te mandei eu, seja forte e corajoso. É uma decisão, seja forte, seja corajoso. Aqui Deus não está falando que vai dar coragem para Josué. Ele não está falando que vai dar forças para ele. Seja, escolha ser forte, escolha ser corajoso. Eu estarei com você. Porque quando nós escolhemos, quando nós nos posicionamos, Deus nos sustenta. Porque não é na nossa força,
é na força do Senhor. Mas nós temos que decidir a quem nós iremos servir. E tomar a decisão que Josué tomou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O problema não está em Deus, a parte dele ele vai cumprir, pois ele é fiel para cumprir. O problema é que muitas vezes nós achamos que nós somos super, quando na verdade nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. E meus irmãos, se nossa busca não for intensa, se nossa busca não for constante, se nossa busca não for perseverante, nós vamos desanimar e vamos cair. Aproximai-vos, pois, de Deus, e Ele se aproximará de vós. É uma via de mão dupla. Quantas vezes o Senhor nos dá ordens simples e nós não obedecemos? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, o medo paralisa. Se eu for, o que vai acontecer? O Senhor estará com você lá e isso basta. Não se apavore. Vinde a mim, busque-me, volte-se para mim, clama a mim, obedeça-me, humilhem-se, arrependam-se, confessem-me, orem a mim, meditem nas minhas palavras. Ordem simples, que os mais beneficiados seremos nós mesmos, que nos fará sermos abençoados, curados, fortalecidos, perseverantes e principalmente semelhantes a Jesus. Meus amados, quando Jesus estava nessa terra, ele separava tempo para orar, para ficar sozinho em louvor e adoração a Deus, e muitas vezes nós não fazemos isso por causa da nossa preguiça. Ordem simples que nos fará termos intimidade com Deus, que aumentará a nossa comunhão com Deus e fará com que ela cresça mais e mais e mais, a ponto de sermos parecidos com Cristo. Qual é a dificuldade? É para o nosso próprio bem. Custa obedecer? Custa o orgulho, a arrogância, a submissão, a preguiça. Custa obedecer, custa fidelidade, custa o nosso orgulho. Você tem sido obediente? Você tem obedecido? Vou passar alguns textos. Eu gostaria que você, se você puder, você marcar esse texto, para você estar meditando nele na sua casa, no seu devocional com Deus. E o primeiro texto é Tiago 1:22. Assim está escrito: sejam praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Outro texto, Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Lucas 17:10. Lucas 17:10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes forem ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, fizemos apenas aquilo que nos foi mandado fazer, apenas cumprimos o nosso dever. Mateus 7:24 e 25. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Lucas 14:27. A coisa começa a apertar. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E vai apertando ainda mais. Agora o versículo 33 de Lucas 14. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo quanto possui,
não pode ser meu discípulo. Não há negociação com Deus. E ainda aperta muito mais. Verso de Lucas 14, verso 26 agora, Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É muito pesado, irmãos. Não é brincadeira a vida com Deus. E um texto que me causa muito temor. Tiago 3, 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Vida ministerial não é brincadeira. Eu tremo na base toda vez que eu estou aqui. E se você pensa assim, poxa, é de letra, eu tiro isso de letra, pode achar que eu subo lá e tiro de letra. Meu irmão, você está a um passo do inferno. Um passo da queda. O coração gela. A gente tem, e é uma batalha espiritual, irmão, que você não imagina. Porque quando o pastor fez o convite, aí nossa Deus, o Senhor, o Espírito já ministrou no meu coração. E aí eu fiquei até as 2 da manhã preparando essa mensagem hoje. E aí a impressora, vou na impressora, pifa. Não imprime de jeito nenhum. E aí, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Aí eu achei esse computador que estava muito tempo lá dentro das nossas caixas lá, e vou tentando. Passei a noite toda tentando fazer o negócio funcionar. Quando a gente chegou aqui, eu procurei o irmãozinho. Falei, meu Deus, me ajuda aí. Bota o negócio para carregar. A luta é diária, irmãos. E são as mesmas coisas, porque o inimigo não quer que você entregue a mensagem. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta ela é espiritual. E você tem que ter consciência do mundo espiritual, meus irmãos. São principados e potestades que se levantam contra você. São demônios que levantam contra nós. Por isso que a gente precisa manter a nossa fé viva. O escudo da fé erguido para apagar os dardos inflamados do maligno. E muitas vezes nós não observamos essas coisas. O inimigo ele anda a derredor, bramando e rugindo, buscando a quem possa tragar. E ele vai tragar aquele que está distraído. É só você assistir aqueles programas que passam lá na África. Os leões, eles pegam aqueles animais que estão dispersos da manada. E o diabo faz isso mesmo, é quem não está vigiando, é quem não está orando, é quem não está buscando, é quem está disperso. Nós estamos num campo de batalha, nós não estamos num parque de diversões. O preço são almas. É a minha, a sua alma, é a alma daqueles que não conhecem Jesus, é essas almas que estão em jogo. Por isso nós precisamos estar atentos, vigilantes, orando. Não é brincadeira. O preço é alto, irmãos. Aqueles que ensinam serão julgados com mais rigor. Jesus ele falou isso também. A quem mais é dado, mais é cobrado. Aquele que fizer um dos meus pequeninos se desviar do caminho, melhor seria que tivesse uma pedra de moinho amarrada ao pescoço e se lançar ao mar. Meu irmão, as pessoas que pregam heresias não têm temor de Deus. Porque se tivesse, elas pregariam o que está na palavra. Devemos ser obedientes ao Senhor a todo custo, e obediência é fazer o que Deus nos manda fazer. Lembra de Maria nas bodas de Canaã?
Lembra do que ela disse aos servos? Façam tudo o que ele mandar. A gente tem dificuldade de falar mandar porque custa obediência, né? E muitas vezes nós não gostamos de obedecer. O trabalho dos servos foi encher as botijas de água, mas o trabalho do Senhor foi transformar a água em vinho. O milagre é com Jesus, é realizar o impossível. Vocês se lembram da ressurreição de Lázaro? O trabalho dos servos foi remover a pedra. O de Jesus foi fazer o milagre. Eu tenho que me dispor a servir para que Deus me use, para que o milagre aconteça. O trabalho de Jesus foi ressuscitar o morto. O seu dever, o meu dever, o nosso dever é obedecer. Agora o milagre é com Jesus. O milagre é com aquele que criou os céus e terras. E Ele vai fazer esse milagre na sua vida nessa manhã. Amém? Deus quer te motivar. Essa palavra não é para te desmotivar, irmão, é para você compreender quão pesado, quão difícil é a carreira ministerial. Para que você entenda que não é brincadeira, que você tem que estar disposto a enfrentar o que for para poder ser vitorioso no ministério. Não para que a glória seja sua, porque a glória pertence a Deus, mas tem que ser uma honra para nós sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Olha só o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 1. Assim está escrito: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Gente, olha a ousadia desse homem. Ele se colocou como referência. Paulo não falou assim, imitem a Jesus. Não, ele não falou isso seria mais confortável para ele. Mas Paulo disse, me imitem, porque eu imito a Cristo. Agora só pense, quantos de nós podem fazer essa afirmação? Quantos de nós podem dizer, ora, me imitem, sejam meus imitadores, porque eu faço igualzinho a Cristo? O primeiro desafio do ministério é ser padrão, e o nosso padrão é nada mais, nada menos que Jesus. O padrão é alto. Meus irmãos, não é brincadeira, o padrão é alto, exige excelência, exige o melhor. Agora pense comigo, se o nosso padrão é Jesus, significa que nós somos discípulos de Jesus, e se somos discípulos de Jesus, estamos que estar preparados e dispostos a passar por tudo aquilo que Jesus passou. Pois como ele mesmo disse no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, verso 40, assim está escrito, o discípulo não é maior que o seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Sabe o que isso significa? Que Jesus chorou, e você também vai chorar. Que Jesus sofreu, e você também sofrerá. Mas Jesus venceu, e você também vencerá. Por isso que nós temos que estar preparados. Todo aquele que for bem preparado será como seu mestre, um vencedor. Quer ser como Jesus, quer ter o caráter de Jesus? Um dos maiores objetivos de Jesus era glorificar a Deus, para que o Pai fosse glorificado no Filho. Assim nós devemos fazer a mesma coisa, conforme o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É tudo para Ele, irmãos. Quais são os desafios do ministério? O segundo maior desafio do ministério é manter-se fiel às suas convicções. Tanta coisa vem nesse mundo para poder te tirar do caminho, desviar a sua fé. Muita coisa. Ideologias, filosofias.
E o maior desafio nosso é não ir com a multidão, mas manter-se fiel aos princípios e valores do reino de Deus. Como eu disse anteriormente, na terça-feira passada, opinião se discute, convicção se morre por ela, pois se trata de princípios e valores, dos nossos princípios, dos nossos valores. E os nossos princípios e valores não são efêmeros, não são passageiros, os nossos princípios e valores estão arraigados, cristalizados em Deus e na sua palavra. E os princípios de Deus são imutáveis. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. O mundo passará, mas as palavras de Deus jamais passarão. Não importa se o mundo mudou, os princípios de Deus são imutáveis. Não importa se o homem evoluiu, os princípios de Deus são imutáveis. Não importa se nós estamos no século 21, os princípios de Deus são imutáveis. Olha o que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 8. Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Ideologias, tudo coisa do mundo, mas que vem solapando a base cristã e hoje está se infiltrando dentro das igrejas. Quantas pessoas, não só incrédulos, existem cristãos, ou pelo menos se dizem cristãos, defendendo pautas ideológicas que são completamente antibíblicas, e infelizmente muitos líderes de ministério estão aceitando isso, seja por imposição de caciques da igreja, seja por medo de perder membros, ou seja por covardia. Os princípios de Deus são imutáveis. Olha o que o apóstolo Paulo fala ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 11, acompanhe comigo. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá vida, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez uma boa confissão, eu lhe recomendo, guarde esse mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual fará cumprir o seu tempo devido. Ele é bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita na luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele seja dada a honra, o poder para sempre. Os mandamentos de Deus existem para serem guardados e não mudados e muito menos atualizados, como querem muitos. Se for para ser perseguido, seja perseguido para fazer aquilo que por fazer aquilo que é certo, correto, moral, justo e leal, conforme o apóstolo Pedro diz em sua primeira carta universal, no capítulo 4, a partir do verso 14, acompanhem comigo. 1 Pedro 4, a partir do verso 14, onde está escrito: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhem, mas glorifiquem a Deus. Muitas vezes nós queremos agradar as pessoas, queremos aplauso das pessoas, e esquecemos que Deus está nos observando. Uma experiência pessoal que tive foi que certa vez a convenção a quem eu pertencia montou uma comissão contra mim. E eu fui denunciado por alguns membros da igreja. E eu não fui denunciado porque eu estava em pecado, porque eu estava adulterando, roubando ou envergonhando o nome de Jesus. A denúncia foi feita e foi acatada por essa convenção porque eu estava expulsando demônios, porque eu estava orando pela cura, por milagres, porque eu estava denunciando os pecados da igreja. E aquilo me deu uma crise. Mas meu Deus, eu estou andando certinho.
Aí Jesus Cristo me levou lá em Mateus capítulo 12. E lá Jesus Cristo estava expulsando demônio de uma pessoa endemoniada, e os fariseus começaram a falar, ele está expulsando demônio pelo príncipe de Beelzebul, pelo príncipe do inferno Beelzebul. Eu falei assim, poxa, se aconteceu com Jesus e está acontecendo comigo, eu estou no caminho certo. Então glórias a Deus, que venham as perseguições. E aquelas pessoas foram envergonhadas, porque Deus se levantou a meu favor. Quando você se mantém fiel, você não precisa ter medo, porque o Senhor é contigo, por onde quer que você andar. Você tem que se manter fiel aos seus princípios e valores. Eu nunca celebrei e nem celebro casamento entre divorciados. Nunca fiz casamento de crente com não crente. Porque Deus é contra o divórcio. O que Deus uniu, o homem não separa. Uma vez casado, casado para sempre. Eu e minha esposa, que está ali atrás, nós formamos dezenas de casais no Casados para Sempre, pelo Ministério MMI. E muita gente nos perseguiu por causa disso. Deus também é contra o julgo desigual. Não há comunhão entre Deus e as trevas. 2 Coríntios 6,14, eu terminei um noivado por causa disso. Foi o primeiro versículo que eu decorei. Não se prenda a julgo desigual com os infiéis. Não há combinação entre a luz e as trevas. Se Deus não abençoa, eu é que não tenho o direito de abençoar. Por isso eu me coloco no meu lugar de servo e simplesmente obedeço. Olha o que Jesus Cristo diz no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 11, a palavra de Deus que também me consolou. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque é grande a recompensa de vocês nos céus. Porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando você defende princípios e valores, você faz inimigos nessa terra. Mas não se preocupe, você tem um amigo no céu para te defender. Como diz aquele cântico, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Você descansa nos braços do Pai. Você ouvirá muitas pessoas dizendo, poxa, mas eu não tenho o direito de ser feliz. Então você terá que explicar que a verdadeira felicidade do servo de Deus está condicionada a fazer a vontade de Deus. Porque é renúncia. Eu renuncio a mim mesmo. Eu renuncio às minhas vontades. Quando você está cheio do Espírito, há uma diferença da pessoa que está cheia do Espírito e a pessoa que não está. A pessoa que não está cheia do Espírito, ela vê uma coisa escrita na Bíblia e ela fala assim, eu não posso fazer. Eu não posso fazer porque está escrito. Uma pessoa que está cheia do Espírito, ela fala, eu não quero fazer. Eu não preciso disso porque eu tenho o meu Deus, o meu Senhor, que me sustenta em todas as coisas. Mantenha-se fiel às suas convicções. Para se manter fiel aos seus princípios e valores, você terá que lutar contra o seu pior inimigo. E não é Satanás, não é o mundo, é a carne, é você mesmo. Você terá que lutar contra você para não se envaidecer, não se ensoberbecer, porque foi isso que provocou a queda de Satanás. E ele fará de tudo também para que você caia em desgraça. Fará isso aguçando o seu ego, assim como o ego dele foi aguçado por causa da beleza que ele tinha nos céus. Seja íntegro, a ponto que o único recurso que os inimigos tenham para tentar manchar sua imagem seja a mentira. Seja íntegro, a ponto que o único recurso que os inimigos tenham para poder manchar sua imagem seja a mentira. Quais são os desafios do ministério? O último desafio: manter-se fiel ao seu chamado.
Mais do que palavras, vida com Deus requer atitudes, fidelidade requer atitude, santidade requer atitude, ministério precisa de constância e perseverança. Pagamos um alto preço pelo nosso chamado, abrimos mão do convívio familiar, abrimos mão dos nossos parentes, amigos e até mesmo dos nossos pais para levar a palavra de Deus aos outros. Mas não fazemos isso com pesar, nós fazemos isso com amor. Às vezes a saudade aperta, as dificuldades vêm, os medos vêm, às vezes dá vontade de desistir, mas o Senhor vem com a mesma palavra que disse a Josué, te diz hoje também: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. O Senhor nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco, que jamais nos abandonaria. Então não desista. Quando vier aquela vontade de desistir, lembre-se de que quem te chamou é fiel para te sustentar. Muitas vezes passamos dificuldades, ou quando nós passamos por essa dificuldade, nós temos vontade de desanimar, mas Deus não quer que você desanime, Deus quer que você confie nele. Muitas vezes nós temos dificuldades quando nós ouvimos sobre a palavra preço ou pagar um preço. Mas eu quero te mostrar uma das razões porque o rei Davi foi intitulado como o homem segundo o coração de Deus. Isso está precisamente em 1 Samuel 13:14 e Atos 13:22, onde fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E uma das razões que o rei Davi foi intitulado como um homem desse tipo, é demonstrado em 1 Crônicas, no capítulo 21, a partir do verso 22, quando Davi se arrependeu do que tinha mandado Joabe fazer. Joabe foi fazer um recenseamento do povo de Israel, para levantar quantos homens podiam levantar a espada e lutar no exército de Davi. Então quero que você acompanhe comigo esse texto. E Davi lhe disse: ceda-me o terreno da sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno a preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, porque que o meu rei e Senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para o holocausto, o debulhador para servir de lenha, o trigo para a oferta de cereal, tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu: não. Faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, e nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou o preço a Araúna de 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. E o Senhor ordenou que o anjo pusesse a espada na bainha. Davi era rei, ele podia ter o que quisesse de graça, até tomar se ele quisesse, mas ele escolheu pagar o preço. Pagar o preço que fosse para restaurar sua comunhão com Deus. Davi pecou pecados que talvez nenhum de nós aqui tenha pecado, mas ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque fez questão de manter viva a sua comunhão com Deus. Davi era intenso naquilo que fazia. Por isso que grande parte dos salmos que estão escritos na Bíblia são de autoria dele. Embora pecador, o rei Davi se dedicava e perseverava em buscar a face de Deus. E ele fez isso até o fim da sua vida. Deus não te chamou para desistir, mas para que você seja fiel ao seu chamado de profeta. Que no local onde você colocar a planta dos seus pés, seja na escola, seja na faculdade, seja na rua, seja onde for, as pessoas reconheçam o seu chamado de profeta do Senhor, de homem de Deus, de mulher de Deus. Persevere até o fim no seu chamado, até o fim, e o fim não é aqui, o fim é na glória. Conta uma história que um casal de missionários estavam na África há mais de 30 anos. E findados os 30 anos, eles retornaram para o seu país de origem. E durante a viagem, no navio, eles começaram a se alegrar, falando entre eles, como que seria a recepção no porto.
criaram aquela expectativa. E quando eles chegaram no porto, não tinha ninguém, nenhuma viva alma. Mas eles não desanimaram, eles falaram assim: não, eles estão fazendo festa na nossa casa. O pessoal da convenção está lá, o pessoal da igreja está lá, os nossos familiares estão lá. Você vai ver que maravilha! E quando eles chegaram em casa e abriram a porta, não tinha ninguém. Ninguém estava lá. Então aquele missionário idoso, mais de 70 anos de idade, ele falou: como é possível? Passamos 30 anos ganhando almas para Jesus, trabalhando pro reino de Deus, e ninguém está aqui para ao menos reconhecer o nosso esforço. Chegamos em casa e ninguém está aqui para nos abraçar. Então a esposa, mulher sábia, que edifica sua casa, abraçou seu marido por trás, passou a mão sobre o seu peito e falou: mas nós não estamos em casa. A nossa casa não é aqui. Nós somos cidadãos do reino. A nossa glória é celestial. Nós não estamos em casa. Toda a honra e toda a glória o Senhor está preparando para nós lá. Lá onde tem uma morada para cada um de nós. A nossa esperança não está aqui, não. Que no final da nossa carreira a gente possa dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, eu guardei a fé. Hoje me está reservada a coroa da justiça, que será entregue pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Todos aqueles. Eu quero te convidar a ficar de pé. E aí, só fazer uma adoração ao Senhor. Vamos terminar adorando ao Senhor. São 2 refrões. Eu acredito que vocês conheçam. Mas que essa adoração seja como feita, que você leve seu coração: eu quero adorar como o rei Davi, eu quero adorar como o Espírito Santo me orienta a adorar. Você não está fazendo para mim, você não está fazendo para ninguém a não ser Jesus Cristo. E esse refrão, ele diz assim: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Mais alto. A Ele a glória. Levante suas mãos. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Toda a glória, a Ele a glória.
sempre. Amém. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Tu és santo, Bendito seja Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe pela palavra e preparemos nosso coração nessa tarde. À noite teremos também a mensagem, a última mensagem do pastor Saulo. Amanhã ele vai estar viajando, então prepare seu coração, convide, medite no que tem ouvido, não somente essa semana, aqueles que não puderam estar. Hoje, Deus, Ele tem um alto interesse por você e quer nos transformar a sua imagem e a sua semelhança. Por isso tem usado todas essas coisas, tem usado esse momento e tem nos abençoado. Então, quando o pastor Job estava falando hoje sobre as coisas, né? Então também nada foi fácil, tudo foi conquistado com muito trabalho de todos os que antecederam a nós, dos que estão aqui. É muito esforço, muito trabalho que muitas vezes nós não vemos as pessoas que contribuem com essa obra, mas nós temos orado para Deus levantar mais, porque tem muitas coisas para se fazer e Deus nos deu o privilégio de contar conosco. Então a obra ela nunca vai parar. Quando nós passarmos, outros chegarão, mas nós temos que fazer a nossa parte, deixar o nosso legado, nos empenhar e principalmente, né, orar a Deus, porque as coisas acontecem através da oração. Quando o pastor Saulo pregou ontem, quando ele falou sobre que o filho de Ana não foi gerado no ventre, mas foi gerado em oração. Eu acredito que isso aqui tudo tem sido gerado através de oração, e se nós continuarmos orando, muitas coisas nós vamos ver para outras gerações. Amém? Deus abençoe a todos, shalom para todos. E quem não comprou o seu